funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, é o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Toda semana nós temos episódio novo por aqui e para você que nos ouve, já siga o nosso canal na sua plataforma de streaming de preferência que você vai receber todas as notificações assim que vier um episódio novo no ar. E também, para você que não nos segue nas redes sociais, é só buscar pelo @nãoédoINSS, estamos nas principais redes. Na nossa mesa virtual dessa semana, nosso bate-papo é com Canoas Prev, o RPPS de Canoas, Rio Grande do Sul, e aqui com a gente, Leonardo Machado, diretor previdenciário do Canoas Prev. Tudo bom, Leonardo? Tudo tranquilo, e contigo? Tudo certinho, graças a Deus. Leonardo, para passar aqui para o pessoal e conseguirmos entender a dinâmica aí dessa semana no nosso podcast, a tua função hoje aí, diretor previdenciário do Canoas Prev, qual que é a massa de segurados que vocês trabalham aí? Qual que é a tua equipe? Há quanto tempo você está aí à frente do Canoas Prev nessa parte previdenciária? À frente da parte previdenciária, na verdade, eu estou desde que eu entrei praticamente, né? Eu sou servidor concursado do quadro efetivo do Instituto, né? Desde 2007. E sempre trabalhei justamente com essa parte de concessão de benefícios. E aí lá no ano de 2017 eu já acabei me tornando diretor previdenciário, melhor dizendo, diretor administrativo, né? E a partir de agora, de novembro de 2023, novembro, dezembro de 2023, eu me tornei diretor previdenciário, mas na lida ali com a concessão de benefícios, com essa questão previdenciária desde 2007, né? E hoje a gente tem uma massa de segurados de aproximadamente 4 mil servidores ativos e mais ou menos uns 3.800 servidores aposentados e pensionistas. É esse pessoal todo aí que a gente cuida atualmente. Quase 8 mil pessoas aí, então, entre ativos e inativos. É muita gente aí para cuidar, né? Bastante. Não, bacana. Então quer dizer que a massa aí vai ser bem considerável para a gente trabalhar em cima aqui do nosso assunto aí da semana, que é a emenda 103, né? Exato. Trazer para o pessoal... por óbvio, a emenda 103 ela é já de 19, já faz algum tempo, alguns RPPS já conseguiram já implementar as novas regras, outros não. Como é que está a situação de vocês por aí? Sim, quanto à questão das regras de aposentadorias, que a emenda 103 acabou permitindo, né, nós fizemos essa reforma no ano de 2021. A partir de outubro e novembro de 2021, ali, a nossa reforma já estava valendo, né? A gente fez uma reforma parecida com a reforma da União. Algumas coisas a gente meio que inventou, deu uma copiada até ali do nosso co-irmão aqui de Porto Alegre. Mas, enfim, a gente fez a reforma a partir de 2021, já implementando essa questão da reforma, das reformas dos benefícios previdenciários, das aposentadorias. Já as outras situações de limitação de rol de benefícios, os 14%, isso desde 2019 a gente já ajeitou isso tudo certinho. Não, bacana. E trazer aqui para o pessoal, né, sobre todas essas mudanças que teve a emenda constitucional 103, né? Uma delas ali era, por exemplo, das regras de transição e tal. Foram implementadas algumas regras aí para vocês de transição, pedágio, alguma coisa nesse sentido? Sim, nós fizemos as regras de transição, até a gente previu isso na lei orgânica municipal, né, para ser um pouco mais até complicadinha de mexer, se for o caso, né? A gente fez, então, as regras dos pontos, né, similar ao que tem na emenda 103 para os servidores federais, e também fizemos as regras do pedágio. Só que o pedágio não foi aos moldes da emenda 103 para os servidores federais, né, 100% do tempo que faltaria, né, para implementar os 35 aos 30 anos. Né, a gente fez um escalonamento ali, né, dependendo do tempo que faltava, a gente fez uma porcentagem menor, 40%, 60%, 80% e 100%. Então, quanto mais próximo tivesse de fechar os 35 anos homem ou 30 anos mulher, a gente diminui um pouco esse percentual, né? Não, legal isso. Uma outra coisa que, como eu não sou da parte de benefícios, eu pouco ouço, né? Mas então aí, para você que já tem 8 mil aí na mão para poder cuidar, talvez tenha esse tipo de situação, né? Vai ter de tudo quanto é pouco de situação aí com servidores. Sim. A previsão de aposentadoria para servidores com deficiência,
Uhum. Como é que foi tratado isso aí? Tem essa previsão agora com vocês? Como é que é lidada essa questão? Sim, temos essa previsão, mas a gente remeteu aos moldes da Lei 142 lá, né, a lei federal. A gente ainda não emitiu uma lei própria, né, que seria o ideal, né, é o mundo ideal ter uma lei própria para isso. Não fizemos isso ainda, mas a gente previu na nossa lei justamente remetendo à legislação federal para que não haja problema com mandado de injunção, aquela coisa toda que sempre se teve até antes da 109, da 103, melhor dizendo, nos permitir isso, né. Então, quanto à aposentadoria por deficiência, remete sempre à legislação federal, o que está definido lá é o que a gente cumpre aqui também. Legal. E aquela o nome agora me fugiu aqui, é aposentadoria especial. Especial. Tem alguma coisa também que foi implementado ali? Porque não é simplesmente implementar a aposentadoria em si, né? Tem Sim. mais um monte de documentação por trás ali. Exato. Um projeto todo tem que ser feito para conseguir botar em prática. Isso aí, como é que está em Canoas? Exatamente. Essa lei, melhor dizendo, essa aposentadoria especial, né, principalmente dos agentes nocivos, que ela é mais comum, ela é bastante complexa, né, bastante complicada de se conceder, porque, bem, como tu bem disse, não basta simplesmente estar recebendo, por exemplo, o adicional de insalubridade, né? Tem que ter toda uma comprovação de que aqueles agentes nocivos, eles dão direito, de fato, a uma aposentadoria especial, né? Porque era comum no serviço público, e ainda é comum, conceder, né, o adicional de insalubridade de 20% ou 40%, mas só a percepção desse adicional não significa dizer que está apto a uma aposentadoria especial. Então, até a emenda 103 ali, a gente tinha sempre que remeter aos moldes, né, das aposentadorias ou das exigências, né, do regime geral de previdência, em função da súmula vinculante número 33 lá de 2014, né? Com a nossa legislação, a gente também remeteu às regras do regime geral por um momento, né? Temos a previsão de daqui a pouco mais fazer uma própria legislação, a nossa lei prevê isso, né, que mais adiante faremos uma legislação própria, mas por enquanto a gente remete também todo aquele regramento que o regime geral de previdência exige, né? Uhum, ou seja, já vai se usando do que tem de legislação anterior para conseguir amparar agora os novos benefícios. Exatamente, porque não adianta querer barrar, cortar ali, né? Cortar em 2021 e aí ficar esse tempo vago sem conceder, então, ou pelo menos sem analisar, né? Então a gente, nesta transição, que também é uma complexidade, a gente pensa, pô, mas já são quase 3 anos, né? São 2 anos e meio que foi feita a reforma, mas é um assunto delicado, é um assunto complexo, e a gente também não pode simplesmente deixar de fazer as outras coisas para se dedicar exclusivamente a isso. Então a gente deu um prazo ali para que a gente consiga depois fazer uma legislação própria para justamente também se desvincular dessa questão do regime geral, né? Uhum. Então, e tanto é algo tão complexo que se fosse fácil, já estaria superado só faz muito tempo, né? Não precisava nem ter a 103 aí trazendo ele, né? Tanto que a própria União, né, quando colocou lá na Constituição Federal, disse que lei complementar ia regular o assunto e não regulou. E justamente a 103 veio para botar esse problema, largar esse problema para os entes federativos, né, para os municípios e para os estados, porque a União não conseguiu fazer. É um assunto realmente muito complexo, delicado. Sim, sim, imagina. E se a União não conseguiu resolver isso, agora cada um que se vira. Exatamente. Ficou desse jeito. É mais ou menos isso. Não, bacana. Que casca de banana para resolver agora. Agora o problema é de vocês, meus amigos. Exatamente, cada um se vira aí, não quer nem saber. Lavei minhas mãos aqui. Exatamente. Olha, não consegui resolver, agora é com vocês. Tentei, não consegui, agora cada um se vira. Exatamente. Pronto. E a questão de regra de integralidade, paridade, né, que é algo que muita gente lá das antigas tinha isso na mão, né, direito adquirido. E aí, agora com essa inovação, tentar revogar. Houve essa revogação aí com vocês ou mantiveram ainda? Não, a gente manteve, né? Isso é outra situação bem complexa, né? Imagina fazer. Já teve tantos outros impactos, né? Aumentar tempo de contribuição, aumentar a idade, né? Teve a questão da permissão, da diminuição da faixa de isenção para aposentados e pensionistas. Aí tu tirar a paridade e integralidade é algo que ia ter um impacto muito grande, né, na vida das pessoas, né, na vida dos servidores. Então a gente não tirou. A gente permaneceu com aquela mesma linha de corte que tinha lá
na emenda 41, né? A partir de 1º de janeiro de 2004, para quem ingressou a partir dessa data, tem direito só à aposentadoria por média, mas aqueles que ingressaram antes em data anterior a 1º de janeiro de 2004, implementando outros requisitos, aí sim, não tem problema nenhum, sai por integralidade, paridade, né? Não seria uma medida tão amigável de tirar, e também na minha opinião, nem justa, né? Eu acho que, né, tanto tempo com essa expectativa, nas pessoas trabalhando com toda essa expectativa, né, simplesmente ser cortada, as pessoas se planejam, né, como eu disse, há um impacto na vida das pessoas muito grande. Não, bem como você falou agora também, né? As pessoas vão com aquela ideia, eu vou me aposentar com essa regra, com esse tempo de contribuição, com esse valor. Aí no meio do caminho o jogo já vai mudando. Não, agora o tempo é maior, a minha contribuição é maior. Vou perdendo agora outros direitos ali, é coisa para realmente vocês apanhar de todo mundo aí, né? Exatamente, a gente ia tomar um laço no pessoal. Não, com certeza, ia tomar. Não, mas deixa assim mesmo. Não é nem só por isso, como eu disse, é uma questão de justiça, né? Uma questão de impacta a vida das pessoas, né? A gente não pode pensar em tirar tantos direitos assim, né? Já, enfim. A que custa que ia ficar equacionamento de déficit, ou a sanidade do plano de benefício do Canoas Prévio ou de qualquer outra RPPS, né? A que ponto ou a que custo vai ter você ter essa sanidade mesmo, você tornar algo saneável, né? Poxa, acabar com tantos direitos assim é inglório realmente para quem acaba tomando esse tipo de decisão, né? E também não é fácil tomar uma decisão dessa. Não, é muito difícil, né? Tem que ter bastante conversa, tem que ter bastante estudo, tem que, né, fazer todos os cálculos atuariais, vários cenários possíveis, aí tem que conversar com o legislativo, é complexo, até porque a 103 ela trouxe todas essas novidades, né, de equacionamento de déficit. As próprias reformas locais para equacionar déficit, né? Mas ela trouxe realmente com um ponto de vista exclusivamente de autossustentabilidade do sistema. Foi um ponto de vista econômico, né? Foi um ponto de vista financeiro, né? Não foi colocado tão em voga, né, a questão social mesmo, né? Foi visto justamente esse lado da autossustentabilidade do sistema. Então, quando a gente faz a reforma, a gente também tem que ter essa sensibilidade que a gente não pode só ir em busca do equacionamento, do déficit financeiro atuarial, da autossustentabilidade do sistema a qualquer custo. Existem vidas por trás disso, né? Existem vidas que dependem desse benefício, que dependem de se aposentar com certa tranquilidade no final de toda uma vida laboral, né? E igualmente a isso também, uma outra situação que agora me veio à cabeça, querer fazer a contribuição sobre a folha de benefício ali do segurado, ele tem que começar a contribuir agora, poxa, ele ganha um pouco mais no salário mínimo, vai começar a contribuir também agora? Exatamente. Outra coisa também seria totalmente inglório disso acontecer, e teve alguns RPPS com que eu conversei, dentro e fora do podcast, inclusive, que estão cogitando isso, ou realmente é uma necessidade deles a esse ponto. Mas, de novo, é inglório se trazer isso para o segurado, essa é a solução que a gente conseguiu achar. Sim. A gente aqui em Canoas, para aposentado e pensionista, a gente reduziu a faixa de isenção, né, para 2 salários mínimos lá em 2021. Então, o servidor que estava aposentado e o pensionista, né, só contribuíam a partir do teto do regime geral. Então, aquele pessoal todo que não contribuía, de repente, passou a contribuir, né? Foi essa uma das medidas para se encontrar o equacionamento. Até agora a gente está reavaliando um pouco isso, dando uma olhada para ver se tem como dar uma amenizada, dar uma revertida nessa situação, porque foi um impacto realmente bem significativo para essas pessoas, né? Que é um momento, né, de vulnerabilidade, idade avançada, precisa de medicação, eventualmente tem alguma enfermidade, e aí aquela coisa, né, as custas, né, do equilíbrio, da autossustentabilidade do sistema, tu prejudicar dessa forma. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de daqui a pouco, olha, fizemos a reforma, a gente pensou na questão de equacionamento de déficit, foi importante fazer, vimos agora todo o impacto social também, bom, vamos ter a sensibilidade de dar uma repensada nisso, por que não, né? Se for possível, por que não? Então estamos também trabalhando um pouco nessa linha. Claro, até estava conversando a data dessa nossa gravação aqui, né, 19 de março, que a gente está conversando aqui na nossa gravação, estava conversando aqui em off, aqui dentro do serviço,
como vocês fizeram essa reforma em 2021, foi um momento pós-Covid ali ainda. Isso, né? exatamente. E nessa data aqui da gravação faz 4 anos que, por exemplo, aqui o meu instituto parou. E então, assim, são vidas que estavam numa certa atividade, pararam, e aí realmente as necessidades começam a vir. Isso. Daí essa massa começa a se aposentar, ou passa a se aposentar pelo próprio temor. E aí agora começa a contribuir em cima daquele valor que era pouco às vezes, né? E aí realmente fica essa situação. Infelizmente a gente sabe que na Previdência essas inovações trazem que você precisa testar muito essas fórmulas no meio da vida real mesmo, né? Isso. Não tem muito, a gente faz projeção atuarial e tudo mais, mas é difícil você realmente cravar a solução ótima ali sem ter prejuízo para ninguém. Alguém acaba pagando de alguma forma também, né? Exatamente. Felizmente, assim, a gente, se pensar só na questão financeira, né, de equilíbrio financeiro atuarial, alguém realmente vai pagar essa conta, né? E foi e esses passivos, né, esse desequilíbrio, enfim, não surgiram por culpa dos servidores, né? Se parar pra pensar, na verdade, nem dos gestores, eram momentos lá, antes de 1998, da emenda 20, enfim, em que não se pensava em equilíbrio financeiro atuarial, não se pensava em fazer cálculo atuarial, não se existia nem a contribuição do servidor, né? A contribuição ela passou a ser obrigatória com a emenda 20, em 1998. O serviço público existe muito antes disso, né? Então, acaba que os RPPS herdaram todo este passivo, abraçaram essa despesa sem ter tido receita. Ok, tudo bem, mas a culpa não é nem do gestor, a culpa não é nem do servidor, foi a culpa do sistema, né? O sistema era assim. E agora a gente querer também que o servidor pague toda esta conta é um pouco complicado, até porque se a gente pensar na origem da Previdência Social, bom, a Previdência Social ela é uma proteção, ela é uma política pública de Estado, é uma proteção social, né? Então tem que ter, como eu disse, sempre essa sensibilidade na hora de fazer a reforma, tem que ir de encontro ao equilíbrio financeiro e atuarial, com certeza, mas ao mesmo tempo tem o lado social para ser visto, né? Com certeza. Como você falou ali, né, e sintetizando um pouco aqui, era uma outra forma de pensar a Previdência. Exato. Até 98 você tinha uma outra forma de pensar a Previdência, não dá pra gente jogar na mesma linha com o que a gente tem hoje aqui em 2024. Claro que não. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Leonardo, trazendo aqui mais uma dúvida aqui, sobre as incorporações de vantagens temporárias, que eu acho que é algo que muito RPPS municipal tem e agora virou um outro vespeiro a se mexer também. Né? É verdade. Como é que tem sido a prática aí com vocês, né, tendo em vista já o artigo 89, lá, o parágrafo 9º, e qual tem sido o entendimento principalmente do Tribunal de Contas aí do Rio Grande do Sul quanto a essa questão? Sim. Não, muito simples. Muito simples. Ali a partir de 2019 está cortado. Não tem mais como incorporar. Acabou. Né? Tanto o nosso entendimento como o entendimento do Tribunal de Contas aqui. Qualquer vantagem que eventualmente seja incorporada na remuneração e que vá para a aposentadoria depois deste período ali, a partir de 13 de novembro de 2019, não é considerado. Né? O Tribunal de Contas manda retirar a vantagem. E desde então a gente nem vem fazendo também. Né? Então ali eficácia plena, não tem muito que conversar, não precisa nem fazer edição de lei local, né? Só tem que acatar. Eu mesmo sempre falo, pessoal, eu fui um dos grandes prejudicados por isso. Eu faltava só um pouco mais de um ano para eu incorporar na minha remuneração a FG de diretor, e aí tiraram, e aí fiquei sem fazer o quê, né? Desde da minha vez mudou tudo. Exatamente. Faz parte. Não, é parte do jogo, é parte do jogo. É parte do jogo, infelizmente. E quanto à experiência, né, também conversando com vários outros RPPS, que você também tem, né, essa explanação com vários outros RPPS aí da região, eles têm tido esse mesmo entendimento de que realmente, a partir daqui acabou, pronto, ou tem alguns que ainda vão relutando, tipo, mas assim, mais assado? Não, na grande maioria, eu não lembro, na verdade, nenhum caso que ainda relute. Né, eu acho que aqui o pessoal todo, dos que a gente vai conversando, enfim, dos RPPS aqui do Rio Grande do Sul, né, eu até faço parte da direção da Associação Gaúcha, na diretoria, né, a Associação Gaúcha de Instituições de Previdência, a AGIP, e a gente roda bastante o estado, né, para falar sobre todas as coisas, todas as grandes áreas de gestão de RPPS, enfim, mas assim, a grande maioria tem esse entendimento que a partir de 2019 não tem mais o que fazer, né, cortou-se, quem tem, quem não tem mais.
Não, bacana. Sobre a parte de readaptação, que eu acho que foi um dos outros pontos também que aconteceram de inovação, né? Sim, Que é até onde eu consegui ver aqui, né, dentro da minha área, que era longe de benefício, é, tá lá por invalidez, ficou inválido, pronto, caneteia lá a aposentadoria e acabou. Agora não, sim, agora já tem um outro pré-requisito, que é a questão exato. de você tentar readaptar o servidor e tudo mais. Como é que tem sido esse trabalhar em cima disso dentro do Canoas Prévio, ou como você tem visto aí outros RPPS trabalhando nesse sentido? Não, eu vejo que ainda há uma certa dificuldade em cumprir aqueles requisitos, né? Foi uma mudança repentina de entendimentos, né? Invalidez para incapacidade ao trabalho, aquela coisa toda. Não é simplesmente uma alteração na denominação, é todo um conceito, né? Então, readaptar isso se adaptar a isso, melhor dizendo, está sendo um trabalho meio lento, na verdade, de uma forma geral, né? Normalmente essa questão fica muito ao cargo do ente federativo, não ao RPPS, né? Porque normalmente aqui, principalmente nos municípios menores, mas Canoas também não é diferente, a comissão de perícia médica, ela fica no ente federativo, né? Não fica no RPPS. Então, é eles lá que fazem toda essa análise, mas eu vejo, pelo menos aqui por Canoas e alguns RPPS mais próximos, que está sendo feita essa transição. Talvez ainda de forma meio lenta, um pouco morosa, devia, né? Mas as coisas vão se adaptando, as pessoas vão chegando lá, mas vem sido trabalhado, sim, para a gente mudar esse conceito. E até que realmente vire a chave, que realmente todo mundo consiga aderir Isso. plenamente a essa readaptação, realmente é um trabalho que muita RPPS vai ter problema até chegar ao 100% de implantação, né? Ah, não, com certeza. Ainda tem um bom caminho para se trilhar sobre esse assunto, com certeza. Sim. Trazendo um pouquinho agora aqui sobre previdência complementar, né? Certo. Já houve instituição já do RPC em Canoas? Como é que foi a questão desse trabalhar em cima da previdência complementar? Sim, já tivemos a instituição, a gente instituiu ali a partir de 10 de junho de 2022, já estava nos limites do limite já, né? Tinha umas prorrogações que o Ministério foi permitindo e a gente foi indo de acordo com a onda. Mas a partir de 2022 a gente instituiu, né? A gente aderiu, na verdade, a um plano já existente, de uma empresa existente. Mas, enfim, então quem ingressou, ou quem vem a ingressar a partir de 10 de junho de 2022, já está ligado ao regime de previdência complementar, melhor dizendo, né? É opcional, mas essas pessoas, para o regime próprio de previdência, contribuem só até ao teto, né? Então, a gente não criou, a gente até pensou em criar um próprio plano de benefícios, né? Uma entidade municipal, aquela coisa toda, mas barramos em vários requisitos, né? Até porque eu tinha que ter um número de segurados absurdo, né? Enfim, então optou-se de uma forma mais tranquila, mais rápida, de se fazer todo aquele processo de adesão a um plano já existente, de uma empresa, de um fundo previdenciário, né, já existente. E isso que vocês têm uns 4 mil de ativo, mas 4 mil praticamente de inativo e pensionista, né? Isso, Então há quase um já por não um. seria pouco ali, né? E Não, ainda assim já tem todo esse trabalho. exatamente, exatamente. É bem, bem complexo. E o pessoal vem entrando, né? Vem ingressando, e essas que estão ingressando aí já estão ali ligados ao regime complementar, enfim, caso queiram, né? Mas E como é que tem sido a questão da autorização lá da Previc? Porque eu vi que muitos RPPS reclamavam disso, né? Uma coisa é fazer a contratação e tudo mais, mas até que seja autorizado pela Previc tinha um tempo ali que era dado, né? E era isso. grande esse tempo. Como é que foi esse trabalho aí com vocês? Com a gente foi tranquilo, até porque a gente conseguiu fazer a adesão de uma empresa que já tinha a pré-aprovação lá com a Previc, né, que tinha essa questão também. Tinham entidades que não tinham essa pré-aprovação, que daí era mais demorado, tinha que mandar para lá, da Previc analisar e demorava um tempo. E como também a gente já estava, né, como eu disse, no limite do limite, ali a gente não podia se dar o luxo de fazer isso. Então a gente conseguiu, né, fazer a adesão de uma empresa, né, que já estava, de uma empresa fechada, né, de previdência complementar, que já estava com a aprovação, com a pré-aprovação lá na Previc. Então foi rápido, na verdade. A gente enviou pouco depois, ali pouco tempo depois, já estava tudo certo e valendo o regime complementar.
mas já deve conhecer algum RPPS por aí perto que passou um pouco de raiva nisso aí, né? Sempre tem alguns, né? Sempre tem alguns que passaram, até estão preocupados também com essa aqui. Como um bom brasileiro, a gente sempre vai deixando para a última hora, né? Então não foi só Canoas, vários outros RPPS fizeram isso e passaram por algum sufoco, sim. Né? Até porque, né, estava valendo ali o CRP, aquela coisa toda, mas não teve jeito, tem que fazer do jeito que dá para fazer, se faz e se justifica para o Ministério e vamos embora, né? O negócio é Exato. fazer. Isso aí. Não importa quanto tempo leve, o negócio é fazer. Faz e depois de dar um jeito de justificar. Bem isso, bem isso. E como é que foi a relação dos servidores aí de Canoas, né, com a implementação de uma previdência complementar? Se houve muito burburinho do tipo, o que está acontecendo com o Canoas Prev? Ou vai ser uma outra opção? Eu posso parar de contribuir para o Canoas Prev para poder ir para complementar? Teve alguma coisa desse sentido também? Sempre tem umas dúvidas, né? A questão é toda muito nova para todo mundo, né? Então a gente que está na área, que está no meio, é um pouco mais esclarecido, né, o assunto. Mas para o pessoal, para o servidor que está fora, né, que não vive isso no dia a dia, tem algumas dúvidas sim. Sim, há dúvidas às vezes de que se for para o regime complementar não precisa mais contribuir para o regime próprio de previdência. Isso sempre tem, a gente tem que esclarecer, né? Mas o pessoal ainda está bem a gente ainda não teve uma adesão ainda muito forte no regime de previdência complementar, mesmo daqueles servidores que contribuem para o Canoas Prev só até o teto, né? Acho que agora a gente vai começar a ter uma conversa mais forte sobre isso, até para esclarecer melhor esse assunto, né? Para ter uma adesão mais efetiva no regime de previdência complementar, porque daqui a pouco tem alguns servidores que não ingressaram, não aderiram, e porque não tem esse conhecimento. Então a gente precisa, na verdade, chegar mais próximo disso, desse servidor, esclarecer esse servidor. Não é uma responsabilidade do regime de previdência, do regime próprio, né? É do ente, com a empresa. Mas para o bem do servidor, a gente, com a nossa expertise, a gente vai dar essa força, vai ajudar, vai fazer uma força-tarefa aí para tentar discutir isso e esclarecer melhor para os servidores. E até é interessante só falar agora, afinal, porque realmente muita gente, quem é do RPPS já vai saber, tira de letra. Mas quem não é, acha que falando de previdência, é do RPPS o problema aqui. Exato. Previdência complementar aqui foi o Canoas Prev aqui quem contratou. O pessoal, não, é o ente que faz isso tudo, né? Exato. É ele que participa. Muitas vezes eles convidam a gente, a RPPS, para poder participar do processo de escolha da empresa e tudo mais, mas não tem nada a ver com a gente aqui. E uma última pergunta aqui, para a gente finalizar. Tens uma ideia assim, de quantas pessoas estariam amparadas dentro desses 8 mil entre ativos e inativos? Bom, vamos botar só os ativos aqui, né? Inativo já está só com vocês ali. Dentro desses 4 mil, quantos que estariam amparados, que poderiam, pelo menos, aderir à Previdência Complementar, dado que já estourou do teto já? Eu vou para não tenho esse dado aqui comigo agora, assim, não tenho mesmo, tá? Não sei te dizer, mas é uma quantidade bem significativa, isso eu posso te afirmar. Né? Tem já bastante servidor desses 4 mil que tem um vencimento já acima do teto, né? Uns proventos acima do teto, até porque aqui nos municípios em geral, a maioria também são professores que têm já um plano de carreira um pouco mais tranquilo, né? Embora também, segundo eles, professores não é o ideal, como nunca é o ideal. Mas a gente sempre reclama um pouquinho, né? Exatamente. Então, mas tem um número, eu posso te dizer que é um número bem significativo desses 4 mil poderiam aderir, né? Independente da data de ingresso, né? Porque o servidor que já estava também tem essa possibilidade. Teria que estudar, botar os cálculos ali na ponta do lápis para saber se valeria a pena ou não, mas em Canoas eu te digo que é um número bem significativo de pessoas que poderiam aderir, que recebem acima do teto. Maravilha. Leonardo, estamos chegando já aqui ao final já do nosso podcast dessa semana. Queria te agradecer imensamente por ter aceitado o convite e conversar com a gente. E queria deixar o espaço aberto aí para quem quiser entrar em contato contigo, seja como Canoas Prev, seja como membro da JIP também, né? Claro. Para poder tirar dúvidas sobre a 103, dúvidas previdenciárias. Como é que pode fazer para entrar em contato contigo? Perfeito. Primeiro quero agradecer aqui também a oportunidade de estar participando dessa entrevista. Para nós é bem importante, Rafael.
poder mostrar um pouco do trabalho, poder divulgar um pouco o que é regime próprio de previdência para o pessoal, né? Eu venho muito tempo trabalhando nesse sentido também. E para entrar em contato comigo, pode ser por e-mail, por telefone. O e-mail do Canoasprev é leonardosm@canoasprev.rs.gov.br. O da AGIP é leonardo.machado@agip.org.br. E também pelo telefone 51 DDD 3462 8819. Aí pode ir lá conversar comigo sem problema. Maravilha, então, Leonardo. Mais uma vez, obrigado aí por ter aceitado o convite de conversar com a gente. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem a gente tem um episódio novo. Até lá!